Vamos ao que interessa. Grande vitória do Corinthians, especialmente pelo resultado, né? A gente pode analisar a atuação de várias maneiras, é óbvio que o Mirassol teve mais a bola, e eu estava olhando as estatísticas do jogo, é impressionante o que aconteceu. O Corinthians chutou 3 bolas no gol. O Corinthians teve 3 finalizações no alvo, e as 3 acabaram resultando em gols. As únicas 3 finalizações do Corinthians no jogo inteiro. O Mirassol teve 21 finalizações. Sabe quantas no alvo? 1. O Mirassol teve mais posse, mais escanteios, mais finalizações, mais chances criadas, mas o Corinthians foi impressionante. Foi certeiro, foi cirúrgico, soube sofrer, também é verdade. Futebol é muito louco, né? Porque era um jogo carregado de uma tensão de várias maneiras. Voltada ao Yuri Alberto, especialmente, né? Que era um cara que precisava se recuperar, precisava dar a volta por cima, e vejam só, o primeiro gol do Corinthians sai de um pênalti sofrido por ele. O Reinaldo puxa o braço dele, causando um impacto, né, numa bola cruzada pelo Matheus Bidu, numa recuperada de bola. O Corinthians teve bons momentos ofensivos, embora apenas as 3 finalizações, tá? E aí a primeira possibilidade de você abrir o placar no jogo é justamente num pênalti. O estádio inteiro grita o nome do Yuri, mas quem vai para a bola é o Maicon, que vem jogando muito bem, que é um dos capitães dessa equipe, que é um dos líderes, sem dúvida nenhuma, e evoluiu muito nas mãos do Dorival. A gente precisa falar sobre isso. O Yuri, depois do jogo, deu uma entrevista, até questionado, né? Poxa, o torcedor pediu para você bater, e ele falou, já estava decidido que eu não ia bater, foi uma decisão do técnico e eu respeitei. Cabe a mim trabalhar para voltar a ser o primeiro batedor. Então, assim, talvez até ele quisesse bater o pênalti para, sei lá, apagar aquela imagem do que aconteceu, mas o Dorival já tratou de definir. E assim, o Dorival também foi cobrado por uma falta de comando, na medida em que o Memphis já tinha dado uma cavadinha nesse Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, e errado. Depois vai o Yuri e bate de cavadinha de novo. E muita gente questionou, né? Poxa vida, proíbe a cavadinha, né? Porque ainda mais quando tá 0-0. Eu sei que é um recurso, mas muita gente criticou o comando do Dorival, e ele tratou de resolver que o Yuri não iria bater o pênalti. E assim, é claro que é uma decisão ali da responsabilidade do atacante, mas eu entendi o Dorival fazer isso, porque ele tira a pressão, né? Tipo assim, cara, vamos preservar um pouquinho, porque se ele perde mais uma vez, independentemente da forma, ele perdia o jogador no jogo. E olha que o Yuri tem uma força mental muito grande, a gente sabe, mas era muito difícil dele retomar ali se ele perde de novo, né, um pênalti em casa, quando tá 0-0 contra uma equipe que até pouco tempo atrás estava no G4, né, que disputa as primeiras posições do campeonato. Enfim, o Maicon fez o gol, e o Yuri, ele fez um grande jogo, cara, porque ele sofre o pênalti, ele faz o segundo gol e ele dá uma assistência para o terceiro. Ele foi fundamental. O Matheus Bidu também participou dos 3 gols, não, dos 2, né? Do terceiro ele já não estava, aí ele já tinha saído para o Angileri. Mas o Yuri, no segundo gol, é um lance difícil, cara. O Vitinho já está em campo, e aí uma combinação muito boa do Matheus Bidu com o Vitinho, uma bola longa, esticada, difícil. O Vitinho busca, quando ele cruza, ele chuta forte essa bola, e o Yuri pega de primeira, de esquerda, e vence o goleiro Walter, que está meio que tentando fechar o ângulo. Naquele momento só dava Mirassol. O Mirassol chegava com muito perigo, até por estar perdendo o jogo, e o Mirassol é um time ousado, eles têm um jogo físico muito forte, eles fizeram algumas faltas até ignoradas pela arbitragem. O Mirassol chegou, mas o Mirassol estava chegando, estava dando trabalho para a defesa do Corinthians. E aí os espaços se ofereceram, né? Por isso que o Corinthians teve alguns contra-ataques. Alguns tiveram sequência, outros não. Mas quando a bola chegou, o Corinthians resolveu e acabou marcando os seus gols. O segundo foi dessa maneira. E o terceiro também é um contra-ataque que o Yuri recebe pela esquerda. Ele tem tempo, o Memphis está já entrando no jogo nos minutos finais. Ele entra pela direita, o Yuri está tentando achar ele, mas estava difícil, porque os caras estavam fechando a linha de passe. O André, o menino que também entra no segundo tempo, o André Luiz, ele tá vindo para
para acompanhar a jogada. E o Yuri tenta tocar para ele, bate na defesa, volta para ele, o Yuri dá um giro e tal, e de perna esquerda lança o menino pisando na área, sozinho, ele chuta a bola, dá um leve desvio, e ele marca o seu primeiro gol como profissional. É muito legal, muito legal. E, cara, 3-0 contra um bom time, um bom adversário, e que estava jogando e atacando o jogo inteiro. O Dorival / Lucas Silvestre, né, meio parecido comigo, né, que estava na área técnica, porque o Dorival estava suspenso, ele escalou um time com o Ranieri meio híbrido, né, e ele começa como terceiro zagueiro, e durante o jogo ele vai avançando já para a volância, Martínez e Maicon, Bidon, que hoje estava um pouquinho sumido, Guinegão e Yuri Alberto. Esse foi o ataque do Corinthians, e assim, mesmo na dificuldade, o Corinthians soube jogar o jogo, soube sofrer. O Bidu, muito acionado pelo lado esquerdo, fez um jogaço, não canso de dizer como evoluiu o Bidu, é impressionante. Ele recebe com espaço pelo lado esquerdo, ele está tendo uma tomada de decisão muito boa, ele está se prontificando para o jogo, aparecendo para o jogo, muito bem, Matheus Bidu, muito bem. E com isso o Corinthians conquistou uma fundamental vitória, até porque o meu Grêmio lá, por conta de problemas da arbitragem, enfim, perdeu o jogo para o Bragantino. E aí, no saldo, olha como foi importante essa vitória de 3-0. O Corinthians passou o Grêmio na tabela e chegou à primeira página da tabela, 10º lugar. Claro que é pouco, né? Claro que é pouco, mas, cara, até pouco tempo a gente estava vendo outra situação, né? Com perigo e tal, e é um Corinthians em semifinal de Copa do Brasil. Esse brasileiro é para você pontuar ali e ficar nas primeiras posições. Acho que tem campeonato ainda, dá para beliscar, quem sabe, uma pré-Libertadores, dependendo do que pode acontecer. E se voltar, claro, né, para a Copa do Brasil, que é uma chance de título que o Corinthians ainda tem, e eu não acho que seja impossível, porque do outro lado tem o Vasco e o Fluminense. Enquanto que desse lado você tem o Cruzeiro, que eu acho que é favorito e tudo mais. Mas, cara, o Vasco ganhou do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Então, 2 jogos, dá para sonhar. E com jogadores recuperados lá, né? Que é o que a gente espera. Enfim, uma grande vitória. E por que eu disse, né, que esse jogo era carregado de tensão? Porque situação de tabela, a questão envolvendo o Yuri Alberto e 7 jogos consecutivos sem vitória em casa. E o Corinthians já há 3 jogos sem vencer, emendando uma sequência terrível. E teve aquele problema de arbitragem no jogo contra o Inter, lá em Porto Alegre. Então, assim, era um jogo tenso. Antes de uma data FIFA, né, que você para vários dias, né, e aí você fica remoendo muitas vezes um resultado ruim. Dentro de casa, a Fiel fez a sua parte, apoiou inclusive o Yuri Alberto, que é o maior artilheiro da Arena, com 47 gols, completando seu 100º jogo ali, uma média muito boa, né? 100 jogos, 47 gols, uma média de quase um gol a cada 2 jogos. É uma média muito, muito boa isso dentro da Neoquímica Arena. Eu tô tentando pegar a informação do Vitinho, por isso que eu dei uma brecada aqui, tá? Vamos lá. É impressionante, o Yuri Alberto não passa a bola pro Guinegão, já é o 2º jogo que vejo isso, verdade. O nosso timão contra o Flamengo e Inter jogou bem melhor e não merecia perder. Hoje não jogou bem, mas graças a Deus ganhou. Vai Corinthians, um abraço, Luciano. O Flávio Adá, vai Corinthians, comemorando com cervejinha, amém. O Samuel dos Santos Pérez, o Samir sempre ficou, o Samir sempre fica o buraco no meio campo. Hoje o Corinthians consertou isso, né? Porque é o seguinte, quando você faz linha de 3 e linha de 5, o Corinthians fez linha de 3, o Corinthians perdeu o meio campo pro Mirassol. Mas a comissão técnica, né, não sei se foi o Lucas ou o Dorival, resolveu isso. Quando você puxa e eu falei isso no intervalo, tinha que fazer isso. E no segundo tempo fez, volta pro losango. Vocês lembram disso? E aí o Ranieri vem pro meio, tá? E aí quando tem que fazer linha de 3, vem um dos laterais, ou vem o Bidu, ou vem o Mateuzinho. Aí o Corinthians consertou e equilibrou isso aí, tá? O Guinegão hoje estava sem paixão, Samir. Tava, velho. Tava. O Vitor Hugo, só de não ouvir vem aí Thales Magno já valeu. E o Café do Setorista é bem informado? Ontem no meu blend, o que eu coloquei? Fim da linha pro Thales. Hoje não ficou nem no banco. Será que você acompanha um canal que te informa bem? Ontem no blend de informações eu falei fim da linha pro Thales. Gente que tinha paciência com ele, até esse tipo de gente já não aguenta mais ele. Eu falei, o tombo que ele tomou no jogo contra o Flamengo foi o grande finale. Hoje o cara não fica nem no banco. Será que você
Pô, meu irmão, é o retorno que eu quero dar pra vocês sempre, velho. Não é tipo, ó, imagina eu, na sexta-feira no Blend eu falo, fim da linha pro Thales, aí o Thales entra titular hoje, aí me quebra. Entendeu? Poderoso Timão, graças ao Fabinho não ter contratado no início do ano, senão teria mais clubes sem receber pelos jogadores contratados. Graças ao Fabinho não ter contratado. Enfim, né, velho? Se o Vitinho lesionou, o Thales volta. Eu fiquei com medo. Sabe o que eu pensei nisso? Eu pensei nisso. Aqui é a única verdade sempre. Um abraço aí, Douglas. Eu pensei isso na hora, velho. No Fast Fit Menu. Na hora eu pensei isso. Falei, caramba, o Romero. Eu pensei no Romero, não pensei nem no Thales, o Fast. Ainda pensei, caramba, o Romero ainda vai fazer gol de título. O Romerão vem aí. Like. Vamos fortalecer o canal, gente. Deixa o like aí, tá? Vambora, vamos pra cima. O ótimo jogo tático do Corinthians, bem eficaz, show. Foi o que eu imaginei, foi o que eu pensei, tá? O Caio Montovani, Samir, manda um abraço aí pra minha esposa Larissa e pra minha amiga Juliana. Parabéns pelo canal, abraço aqui de Nova York. Um abraço aí, meu querido Montovani, tá sempre com a gente há muito tempo, né? Um abraço pra Larissa, tá? Pra tua esposa, pra Juliana. E que Deus abençoe vocês aí na América, né? Tô chegando, hein? Tô chegando logo aí. O João Caidan, Samir, posso estar errado, mas pra mim o Dorival faz um trabalho incrível no Corinthians. Eu tô gostando muito, mas tem gente que não gosta, né? Tira leite de pedra de um elenco limitado e envelhecido, sem os reforços prometidos pra ele quando contratado. Hoje eu conversava com o meu amigo Matheus Cabal, lá do hotel, enfim, lá hoje em Santos, né, na feijoada lá no Hotel Comfort, e eu tava elogiando o Dorival para ele falou para mim, Samir, se é outro treinador, tinha metido o pé já, entendeu? Vou ficar aqui com a bagunça que tá, não me deram um reforço, a gente nem sabe quem manda aqui, já tinha pulado fora faz tempo. A serenidade dele, a seriedade do Dorival faz o Corinthians hoje não tá lutando para não cair, velho. O Dorival faz um trabalho muito bom no Corinthians. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, mas infelizmente tem que ouvir. Ou felizmente, né? E hoje tomando cartão amarelo, e o Hugo tomando cartão amarelo de propósito para receber o terceiro cartão, já que ele não vai jogar contra o Santos mesmo, hein? Sabe muito. Só achei que foi muito cedo, né? Fiquei com medo, hein? Tem o Dieguinho no lugar do Vitinho, que acha? Então, eu acho melhor, né? Eu acho melhor, mas dá medo da velha guarda ressuscitar, né? Hein? Dá medo da velha guarda ressuscitar. Samir, o Guinegão no segundo tempo virou regra, Samirzão. Não, sacar o Guinegão no segundo tempo virou regra, Samirzão. Então, fiquei sabendo que ele cansa muito, né? O Fábio. Hein? O Dorival conseguiu jogar com o Gin 2 vezes, exatamente. É muito pouco, né? É muito pouco. Hein? Um abraço aí, Marcos Alexandre, tamo junto. Tá perto, hein, Samir? Esse final de semana tô perto, hein? Esse final de semana tô na Praia Grande, família Silva e Silva. Pô, vai lá na igreja lá amanhã, vou estar lá no culto, aqui em Santos. Só chegar com a família, tá? É só chegar com a família aí na igreja lá amanhã. Amanhã eu tô no culto, irmão, à noite lá, cola com a família. Cola com a família, muito malandro, né? Samir, boa noite, pega essa, meu irmão. Não vi sangue, canal do corintiano, muito bom, hein? Fala sobre o Garro. O Garro volta contra o Santos, tá, gente? O Garro volta contra o Santos.